Boa noite mais uma vez. Vamos aqui comentar um pouquinho sobre o restante das questões, né? Deixa o like aí para poder ajudar e roda a vinheta. Então, gente, é isso, tá? Deixa o like aí para poder ajudar o canal. O QR Code tá aqui na sua tela para poder ajudar e dar aquela fortalecida, né? E vamos comentar aqui a questão 3. Antes de tudo, vamos entender como que é, como que é essas duas funções aí que está na questão. E aí eu volto lá para o GeoGebra novamente, certo? Para poder mostrar que a primeira função y é igual a e elevado a x, aqui ela. Repara que essa primeira função ela é crescente, e a outra função, que é y igual a e elevado a menos x, ela é decrescente, tá? Então, deixa eu tirar o print aqui e jogar lá no Good Notes, né, para poder riscar. Então vamos aqui, colar ela aqui, só um minutinho, um instantinho. Pronto, certo, tá aqui nossa função. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai observar é o seguinte, ó. A verde é crescente, a vermelha é decrescente. O que que acontece aqui, ó? Nessa função, a gente tem que achar o ponto de interseção. Qual é o ponto em que elas vão se encontrar? A gente observa aqui, ó, olhando no eixo Y, né? Que ambas as funções se encontram bem nesse ponto aqui, ó, esse ponto de azul, tá? Só que a questão está dizendo ali, desculpa, que pede para a gente calcular a área, né, da região entre as duas curvas e x igual a 1. Bom, se x é igual a 1, x igual a 1 é bem aqui, ó, né? X igual a 1 é bem aqui, ó. Aí o que que acontece, ó? É, qual é a região em que ela vai se delimitar, né? E é justamente o ponto de interseção que a gente vai ter que encontrar. E a gente já tem esse ponto de interseção, ó, olhando para o gráfico. Por quê? Porque esse ponto de interseção, para y ser 1, esse ponto de interseção só pode ser x igual a 0. Então a gente vai calcular isso aqui, ó, a região que está acima, certo? Então, a nossa integral, no caso, vai de 0 a 1. Tudo bem? Por que que eu não pego do lado de lá, né? Porque do lado da esquerda aqui, ó, esse lado aqui, eu vou até marcar de vermelho, tudo isso aqui, ó, é negativo, tá? Então vamos lá. Se eu vou calcular a área, vou pegar aqui. Achar o ponto de interseção. No ponto de interseção, eu vou dizer que y é elevado a x e que o y2 é igual a e elevado a menos x. Lembrando que a gente já sabe que esse ponto de interseção é zero, né? Mas vamos encontrar. Então eu vou igualar. Y1 é igual a y2. Então eu tenho aqui, ó, e elevado a x é igual a e elevado a menos x. Aplicando as propriedades de potência, temos que e elevado a x é igual a 1 sobre e elevado a x. E aí, esse e elevado a x como denominador, eu passo para o outro lado da igualdade multiplicando, de forma que vai ficar e elevado a x vezes e elevado a x, que é igual a 1. Quando a base é a mesma, eu repito a base e somos expoente. X mais x, 2x.
2x é elevado a 2x é igual a 1. Agora me diga uma coisa. Se está igual a 1, o e tem que estar elevado a que número para ser igual a 1? Exatamente. O e elevado a 2x, né, no caso, tem que ser elevado a zero. Se a base é a mesma, então eu vou igualar os dois expoentes. 2x é igual a zero, x é igual a zero, dividido por 2, então x é igual a zero, certo? Está aqui o ponto de interseção. Show, né? Para que eu calculo esse ponto de interseção? Para justamente jogar na integral. Nessa integral aqui, ó. Deixa eu trocar o pincel aqui, ó. Nessa integral aqui, certo? Então, vai ser o quê, ó? A área é igual à integral que vai de 0 a 1 de quem? Agora vem a questão. Quem é qual é a função que vai aparecer que eu vou escrever primeiro, né? Porque é uma função menos a outra. Agora, me diga uma coisa, olhando aqui, deixa eu apagar essa bagunça aqui. Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Me diga uma coisa, olhando para as duas funções, a função de verde e a função de vermelho. Aí a função de vermelho é elevado a menos x e a função de verde é elevado a x. Quem é crescente e quem é decrescente? A de verde, né? É elevado a x, exatamente. Então, vai ser naquela região a maior menos a menor. Que região é essa? Essa daqui, ó. A região é essa aqui, ó. Região é essa aqui. Então, quem é que está acima? A de verde, certo? Então, vou escrever E elevado a x menos E elevado a menos x dx. Tudo bem? Ah, então, vamos integrar, né? Ou vamos distribuir, tá? Ou distribuir e depois a gente integra. Ah, ou integra logo, porque, ó, gente, ó, memorizem isso aqui, tá? A derivada, no caso, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E a integral de e elevado a x, integral de e elevado a x, é o próprio e elevado a x, tá? É, sem esse truque aqui, viu? Então, o que que acontece? Na hora de fazer essa integral aqui, eu vou escrever direto, tá? A área é igual. É... Não, vou escrever direto não. É o impasse, né? Vai ficar assim, ó. De 0 a 1 de e elevado a x dx menos a integral de 0 a 1 de e elevado a menos x dx, tá bom? Agora vamos lá. Integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Isso nos limites de integração de 0 a 1 menos integral de e elevado a menos x, aí o sinal negativo ele desce, tá? Ele desce e aí vai ficar o próprio e elevado a menos x no limite de integração de 0 a 1. Tudo bem, gente? Agora aqui, ó, vai ficar o quê, né? Vai ficar e elevado a x no limite de integração de 0 a 1 mais e elevado a menos x no limite de integração de 0 a 1. Tudo bem? Então, quais são os valores que eu vou obter daqui, ó? Primeiro, e elevado a 1, eu vou separar com parênteses, tá bom? E elevado a 1 menos e elevado a zero mais
E elevado a menos um menos E elevado a menos zero. Tudo bem? Então, ó, continuando aqui, ó. E elevado a um é o próprio E elevado a um menos. Agora, aqui, E elevado a zero é um. Então, será um mais. Ah, agora, é, E elevado a menos um, aí eu vou aplicar a propriedade de potência, que é um sobre E elevado a um, tá? Então vai ficar um sobre E elevado a um menos. Agora, é, E elevado a menos zero, no caso E elevado a zero, é um. É um, certo? Então eu vou continuar. É, eu vou tirar esses expoente um, viu? Não vou escrever, vou escrever sem eles agora. Então vai ficar aí eu vou aproximar o outro, ó. O outro que é um sobre e aí menos um menos 2, tá? Então isso aqui, ó, o que? Unidades de área. Se quiser mexer em mais alguma coisinha aqui, pode ficar à vontade, mas isso aqui já é o suficiente, tá? Que não vai ser tão diferente não, viu? Então, essa daqui, então, é a área calculada. Claro, eu não vou colocar aqui o valor, né, do né, 2,70 alguma coisa, para poder calcular, mas se quiser calcular, fica à vontade, viu? Também vai depender muito do que o formador vai querer para analisar, tá bom? Então, vou puxar a última questão, quarta questão, certo? Tá aí a terceira. Deixa eu organizar aqui a quarta questão. Ah, eu vou deixar o link das outras questões aqui, tá? Questão um e questão 2, para caso precise retornar, seja mais rápido. Deixa eu puxar então aqui outra folha. Anota aí, faz as anotações necessárias. Vamos lá. Eu tiro o print, vamos para a próxima questão. Questão 4 diz assim, ó. Calcule a área do conjunto delimitado entre o gráfico da função e o eixo x, né? Aí, gente, parábola. Parábola é bem mais rápido. Vocês vão entender o porquê. Se eu tenho a seguinte função, ó, y igual a x ao quadrado menos um. Vamos lá aqui, pega essa região, deixa eu tirar um print e jogar lá no editor. Vamos aqui, ótimo, perfeito, perfeito. Então aqui é o seguinte, é, poderia fazer várias análises aqui, certo? Porque ele pede para calcular a área do conjunto da região delimitada, né, entre o gráfico e o eixo x. Bom, se é entre o gráfico e o eixo x, analisa o seguinte, ó, que a região que eu quero é essa aqui, ó, tudo isso. Mas eu estou trabalhando com ela negativa, né? Porque ela está abaixo do eixo x. Exatamente, estou abaixo do eixo x. Porém, o que é que eu consigo observar aqui, ó? Que essa parábola, deixa eu apagar, que essa parábola aqui, ela começa a ser crescente em que ponto, né? Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Ela começa a ser crescente. Como é que eu sei que ela é crescente? Olha o x. O x é positivo.
certo? Então, é como se eu calculasse, ó, esse pedaço aqui, ó, eu não sei porque que fez essa linha ali em cima. É como se eu estivesse calculando, ó, essa região aqui, ó, que eu tô redesenhando de verde aqui por cima, duas vezes. Por quê? Porque esse lado aqui, ó, esse lado aqui, ele é simétrico a esse outro, certo? Então é como se eu calculasse essa área duas vezes, entendeu? Aí, por simetria, eu posso fazer isso, tá? E aí, como é que eu vou resolver ela então? Ó? Mas tem que calcular o ponto de interseção. É, só você observar aqui, ó, eu poderia calcular o ponto de interseção sim, né? Porque na verdade, né, a própria função já mostra isso, tá? O ponto de interseção aqui, no caso com o eixo x, é de -1. Ó, por que -1? Porque deixa eu apagar, vamos lá, deixa eu apagar para mostrar. O ponto de interseção aqui, ó, vai de que ponto até que ponto? Vai de -1 a 1. E aí ficou ruim, né, de visualizar isso aqui. Aí de -1 a 1, certo? Poderia calcular nesse intervalo. Ou, ou, poderia calcular a área da região no intervalo de 0 a 1. Lembrando que é duas vezes isso aqui. Duas vezes a área da integral, né, de 0 a 1. É dar o mesmo resultado, gente, tá? Então vamos fazer pela simetria. Pela simetria. Vou pegar aqui. Eu estou calculando a área. Quando a integral, aí ó, vai ser duas vezes a integral que vai de 0 a 1. ah, de quem, né? De f de x. No caso, f de x é x ao quadrado menos 1 dx. Tudo bem, gente? Deu para entender isso aqui? Eu só faço isso porque é simétrico, viu? Se eu fosse calcular pela forma tradicional, no caso, eu vou fazer de outra cor para não ter que misturar. Se eu não conseguisse observar isso aqui, eu ia ter que fazer o cálculo da área, que vai da região de -1 a 1 de quem? Do próprio f de x. Só que agora eu vou ter que colocar esse f de x aqui em módulo, certo? Teria que fazer isso por conta do sinal, tá? Dá o mesmo resultado. Vocês vão chegar no mesmo resultado. Aí, ó, essa área, ela vai ser o quê, ó? Duas vezes que vai multiplicar. Aí, bom, eu vou distribuir a integral. Então, ó, distribuindo a integral vai ficar assim, ó. A integral de, de 0 a 1, né? Perdão, de 0 a 1 de x ao quadrado dx menos a integral de 1 ou de 0 a 1 de 1 dx. No caso, o 1 não precisa, então eu vou colocar só dx, tá? Aí, feito isso aqui, lembrando, se o resultado der negativo, o valor negativo é apenas para lhe dizer que ele está abaixo do eixo x, tá bom? Então, como é que desenvolve isso aqui então? Vai ficar ó, duas vezes, bom, integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, o limite de integração de 0 a 1, menos integral de dx ao próprio x, o limite de integração de 0 a 1. Continuando, então, ó, então, então, a área é igual ao 2 que multiplica, no caso, 1 ao cubo sobre 3
menos zero ao cubo sobre 3 menos um, no caso, menos um menos zero, né? Não vamos confundir aqui no sinal, tá bom? Então, temos o seguinte, deixa eu botar aqui embaixo novamente. Será a área igual ao 2 que vai multiplicar. 1 ao cubo é 1, então temos 1 terço. Aqui, ó, é zero. Esse outro zero aqui não preciso colocar, né? Esse. E agora temos menos um. Menos um é igual a 2 que vai multiplicar 1 terço menos um. Então será que denominador 3 aqui é um menos 3, né? Então será igual ao 2 que multiplica. Temos aqui o menos 3 é menos 2 terços, que é igual a menos 4 terços. Não existe área negativa, então coloca um módulo aí, viu? E diz que o resultado é 4 terços unidades de área. Aí é importante que você, ao fazer isso aqui, diga o seguinte, ó, que o fato de utilizar esse módulo, que esse sinal negativo, ele representa representa a área abaixo do eixo X, certo? Porque não existe a área negativa, tudo bem? E aí a questão termina aqui. É isso aqui que tem que ser feito. Aí, gente, qualquer dúvida, viu? Entre em contato, deixa eu ver se eu consigo pegar mais umas questões aqui para poder mostrar para vocês. Tira o print aí da tela, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar umas questões. É só para mostrar em termos de curiosidade mesmo. Ah, acho que é aqui. Deixa eu trocar as questões. É essa aqui. Deixa eu pegar as questões aqui, só para mostrar para vocês, né? Eu vou colocar assim que é para vocês tirar o print da questão, certo? É, eu fiz eu já resolvi essas questões, tem vídeo no canal com a explicação dessas questões aqui, viu? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Tira o print aí, ó. A primeira, né? Pede para calcular a área da região. Aí ele dá uma parábola, né? E diz os eixos. Aí faz a aplicabilidade, né? Do que a gente andou respondendo. Aí tanto no item A como no item B. É interessante essas duas questões. Na questão 2, talvez seja assunto já da próxima aula, para calcular o volume do sólido gerado. Está respondido aqui também no canal. A questão 3, né, é a mesma coisa, ó, o volume do sólido, é sólido de resolução. E a questão 4, que talvez seja assunto da próxima aula de vocês também, pede para calcular o comprimento da curva, certo? E aí, tanto essas questões da 2 até a 4 são questões bastante interessantes, não são questões que, assim, que a gente deixe, né, para lá, é bem relevante, e principalmente essa questão 4 que envolve muita trigonometria, tá? E aí eu vou ver se eu consigo deixar separado no canal também alguns vídeos sobre trigonometria. Tira o print, tenta resolver, já dá uma olhada aí na ementa de vocês sobre comprimento de curvas, volume de sólido, tá bom? E é isso, gente.
Então, minha contribuição para vocês é, é sobre isso, né? Tá aqui as questões resolvidas. Qualquer dúvida vocês podem interagir aí no canal, mandar alguma pergunta ou aperrear o Gelson aí, viu? Que dá certo. Pois um forte abraço, Deus abençoe cada um de vocês, bons estudos, né? Vai dar certo. Até mais.